Muito boa noite, começa agora na 102.9, na Rádio A Hora, rumo o futuro da mão de obra na região. O seu debate semanal sobre oportunidades de trabalho, carreiras, formação, dinâmicas econômicas, tudo pensado aí para contribuir com o desenvolvimento do Vale do Taquari. E o rumo chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Tomasi Logística. O rumo aqui na 102.9, também em imagens no A Hora TV, no YouTube. Vai lá, curta, compartilhe, sugira temáticas para abordarmos aqui, inclusive os outros episódios estão lá disponíveis. O rumo de hoje vai debater automação, novos processos industriais e empregabilidade. Como a transformação digital já é uma realidade, ela redefine o modo de produzir, gerar e empregar. A automação, a inteligência artificial, as tecnologias que modificam o trabalho na indústria. Para conversar um pouco conosco sobre esse assunto, nós temos aqui os convidados, um dos sócios fundadores da STW Automação, empresa referência nacional em soluções industriais, Júnior Sulzbach. Muito boa noite, Júnior. Boa noite, Felipe, tudo bem? Muito bem, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a gente estar podendo participar, acho que uma pauta tão importante aí. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E também está aqui um amigo de longa data, o professor Antônio Marcos da Silva, instrutor do Senai Vale do Taquari, especialista em automação industrial e na formação técnica voltada à indústria 4.0. Tudo bom, professor? Boa noite, Felipe. Boa noite, Júnior. Para mim é uma honra estar aqui no programa, podendo debater e trocar ideias com vocês aí sobre dois temas que eu gosto muito, tá? Educação de pessoas e automação industrial. Bom, nós vemos que ainda que tenhamos no Vale do Taquari muitas empresas que atuam de forma analógica, mas há um avanço considerável nesse sentido. E o avanço da automação, ele vem, vamos lá, 2015, 2016, 2017 foi quando se teve um grande incremento em termos de aulas, inclusive de formação lá dentro do Senai, aqui de Lajeado, mas a automação tem tido um impacto direto nos processos produtivos. Júnior, que da STW hoje uma referência nacional na área de automação, que vende para 10 países, inclusive, em que estágio nós estamos em termos de soluções tecnológicas para indústrias, tendo em vista que uma das grandes queixas das empresas é a dificuldade de mão de obra. É justamente nesse espaço que entra a tecnologia. Sim, a tecnologia ela vai justamente ajudar a produzir melhor, né? Fazer com que a gente tenha facilidades no processo produtivo, né? Mas a gente está exatamente talvez numa virada de chave grande, aí, uma grande tendência, né? Que a gente observa muito a utilização da inteligência artificial, né? Sem dúvida. A gente vem da indústria 4.0, né? Talvez o advento, aí, a gente comentou 2011, 2012, né? Então que a gente começou a utilizar a digitalização nos processos, né? Na robótica, na automação, enfim. E eu acho que essa grande virada que está acontecendo, que é a utilização da IA para esses processos, né? Vocês já estão trabalhando com isso dentro dessa... Nós desenvolvemos a nossa IA, nós temos uma IA chamada a Eagle, né? Que é justamente da nomenclatura de inteligência artificial, e a gente faz essas aplicações hoje voltadas à melhoria do processo, ou seja, eu ter essa interatividade, sim, mas talvez com as soluções da inteligência artificial era a única maneira de a gente ter aquela solução disponível hoje. Então a gente vem até resgatando alguns projetos antigos onde a gente não tinha a tecnologia disponível, e hoje a gente consegue oferecer soluções melhores, né? Há um melhoramento em cima de cada uma dessas soluções e trazendo benefícios que antes talvez não eram possíveis em função de limitações tecnológicas, né? Olha só. Então, eu acho que essa é a grande virada que a gente está tendo, né? Em busca de cada vez mais esse tipo de tecnologia dentro das soluções, sejam elas existentes ou até mesmo inovadoras, né?
Então, acho que essa é uma grande... mais do que tendência, ela já é uma realidade, nós aplicamos isso dentro dos nossos produtos, né? E o mais incrível disso tudo, e é uma coisa que a gente tem muito orgulho, que são ferramentas, são softwares que são desenvolvidos por pessoas daqui. São os nossos profissionais, são as pessoas que trabalham com a gente, pessoas que se formaram lá também, né, no Senai, junto com o Antônio. Então, eu acho que isso é um motivo de muito orgulho, saber que a gente também, aqui no Vale, tem esse tipo de tecnologia e poder oferecer isso para o Brasil inteiro e, obviamente, para os países que a gente acaba exportando também. Olha só. Sem dúvida que vamos lá, nós tínhamos justamente ali no início, anos 2000 para cá, 2015 com mais ênfase dentro dos cursos, mas se falava na revolução da indústria 4.0. Com a IA, é uma nova revolução, professor? Eu acredito que sim. Eu acredito que o uso da IA hoje, ela vem para complementar a indústria 4.0, né? A gente fala de indústria 4.0, muitas pessoas até se assustam com o nome, né? Mas a gente já passou por mais revoluções industriais, né? Desde a primeira, segunda, terceira e agora falamos, e isso aí já passou, nós falamos 2011, 2012, da quarta revolução. E hoje eu acho que essa disruptura está acontecendo com a IA. A quarta revolução industrial, ela conectou a indústria. Tá? Todos softwares, processos fabris, sistemas, tudo conectado, tudo em rede, tudo trabalhando de uma forma agora onde o operador ele é uma pessoa que não mais vai ficar só apertando botões de máquina. O operador é uma pessoa que vai ter que ter uma capacidade analítica, ele vai ter que evoluir, ele vai ter que continuar se qualificando para poder fazer o trabalho que o Júnior falou, né? Trabalhar com tecnologias. Não é aquela cena do filme do Charlie Chaplin, né? Da revolução do novo mundo, né? Que aparece ele enroscando parafuso. Hoje em dia já não se tem tanto esforço repetitivo. A ideia justamente da quarta revolução industrial, a indústria 4.0 e a IA, como o colega Júnior aqui comentou, isso aí veio para facilitar a vida das pessoas, né? Eu sempre vejo a tecnologia como uma evolução que traz melhorias. Então o pessoal fala muito assim, mas isso veio para tirar emprego. Não, na realidade veio para mudar os empregos. Eu acredito muito assim num sistema automatizado que vai trazer o quê? Mudança de postura de trabalho das pessoas, pessoas buscando qualificações para melhorar o seu processo. A automação industrial, a própria IA junto agora, elas trazem uma questão de maior produtividade, maior segurança de máquinas e tornam as empresas mais produtivas, né, mais eficientes. E frente a um cenário de escassez de mão de obra, é mais ou menos um movimento sem volta, né, Júnior? Não tem como, né? As empresas já lidam hoje com um déficit de mão de obra, né? A gente está a pleno emprego, né? Então, processos que são repetitivos, processos que são de movimentação de grandes cargas, né? Isso nós não queremos para os nossos filhos, né? Então é óbvio que é aí que entra a automação, é aí que entra a robótica, e nós temos que empenhar o nosso conhecimento, a nossa inteligência para desenvolver esse tipo de aplicação. Então, quando a gente fala de automação e emprego, eu gero cada programador, cada técnico que eu estou desenvolvendo, ele é necessário, ele é extremamente necessário para desenvolver toda a inteligência artificial, ou desenvolver a parte de automação, ou desenvolver a parte de robótica. Hoje a STW está com, se não me falha a memória, algo em torno de 170, 180 funcionários. Aproximadamente são 200, né? 200 hoje. Funcionários hoje. A gente tem uma estrutura, a nossa matriz é aqui em Lajeado, né? Então, pouquíssimos meses aí nós já estamos indo para a Estrela, na sede nova, e além disso nós temos uma filial que fica em Toledo, né, no Paraná, e um escritório comercial que fica em São Bernardo, né? Pelo que eu me lembro, teve a inundação de 2020, em julho, em plena pandemia, que foi uma surpresa, que a STW foi uma das atingidas, e depois a grande inundação de setembro de 2023. Foi ali que a STW resolveu sair, que alugou o pavilhão Estrela e botou a unidade administrativa ainda em Lajeado, por aí, né? Nós em 23 decidimos que não voltaríamos, né? Nós fomos atingidos lá com 3,70 metros de água dentro do nosso pavilhão, e
sabe a decisão, né, de não voltarmos, né, porque a gente não estávamos mais em maio de 25, né, 24, Isso. desculpa, maio de 24 nós não estávamos mais na nossa antiga sede, e em novembro de 23 nós já anunciamos o investimento daí sim já da sede nova, né, que é no município de Estrela, aí sim com uma estrutura já adequada para o que a gente almeja para os próximos E na anos, beira né? da BR, justamente depois do Rio, tem toda uma questão logística pensada ali. Eu fico imaginando, foi colocado aqui num momento em que, mesmo após as inundações, não teria não seria atingido num caso de novo evento, né? Exatamente, a gente fica sempre com receio, né? A gente passou por isso, foi bem traumático, né? Eu acho que para todos aqui também da região. Mas eu acho que nessa decisão a gente consegue planejar tudo isso novamente, né? E a STW cresceu muito nesses últimos anos, né? Em número de pessoas, em faturamento, em expansão de outras áreas de negócio, né? A gente fala hoje de produção aqui de AGVs e LGVs, né? Que é uma tendência falando de robótica com IA, né? Que são as empilhadeiras autônomas, né? Que a gente costuma brincar. Que é um produto que tem uma aceitação muito grande hoje no mercado, que é uma movimentação de intralogística, né? Então, tu movimentar um pallet de uma posição A para uma posição B requer uma pessoa. Faz. Hoje eu tenho condições. Isso seria o quê? Por um joystick? Não, ele tem uma inteligência dele, ele reconhece faz. a imagem, ele faz escaneamento de toda a área e ele se movimenta de forma totalmente autônoma, como se fosse o carro lá da Tesla, lá, do Elon Musk lá, dirigindo sozinho. Olha só. Legal. E isso é legal, que eu comentei, né? São pessoas daqui, né? São programadores daqui que desenvolvem exatamente esse tipo de aplicação e, obviamente, a nossa produção é aqui. Então, envolve o eletrotécnico, envolve o eletromecânico, envolve a engenharia mecânica, tudo isso é feito aqui, né? Então, com tecnologia nacional desenvolvida por nós mesmos, né? Então... Bom, os alunos têm que estar muito preparados também, né, Antônio? Com certeza, né? Então a gente vem formando o Senai aqui no Vale do Taquari, tem uma formação muito sólida aqui, são muitos anos aqui posicionados no mercado do Vale, sempre formando mão de obra. A nossa mão de obra técnica começou alguns anos atrás, né? Antes a gente só tinha cursos de qualificação e aprendizagem industrial, inclusive os colaboradores que a gente conversou antes, né, Júnior, todos saíram ali de uma aprendizagem industrial, são jovens que passaram por nós lá, fizeram a sua formação com nós, fizeram cursos técnicos depois e hoje são profissionais aí renomados, gabaritados no mercado. Isso que o Júnior falou acho que é muito importante, tá? Porque desenvolver essa mão de obra dentro do nosso vale é muito importante, não trazer muitas vezes tecnologias de fora, a gente está desenvolvendo as próprias tecnologias aqui no berço do Vale do Taquari mesmo, né? Eu acho que isso aí só tende a trazer mais tecnologia e inovação para a nossa indústria. Com um custo bem tranquilo também, né? E a gente conversava até fora do ar antes aqui, a nossa formação é mecatrônica, né? A minha formação é Senai Mecatrônica, né, em Caxias do Sul. Então, foi quem deu a base, né? Onde a gente conseguiu acelerar. São 3 anos de curso, então não é um curso que em pouquíssimo tempo você já conhece tudo. E a evolução da tecnologia, ela nos permite exatamente isso, né? A tecnologia que talvez a gente estava conversando lá em 2002, né, 2001, hoje ela é completamente diferente. Nós temos que nos adaptar a isso e é uma pesquisa constante, né? A gente está sempre buscando novas tecnologias, novas formas de aplicar essa tecnologia. Os clientes também nossos, né, da STW, eles vêm com o anseio de que a STW tem algo de inovação para trazer. Então, eu acho que isso a gente consegue transmitir para todo mundo lá e a base começa com essa formação. E isso mostra um pouco dos números, porque eu estava pesquisando, a STW tem em torno de 70% a 75% de profissionais qualificados das áreas de engenharia, das áreas de atuação nesse sentido. E a grande maioria vem da formação do Senai, vem da formação do IFSU aqui também, né? Que a gente tem, da própria Univates. Então, a gente consegue... esses profissionais, né, obviamente tem a sua formação, mas quando eles acabam
inseridos dentro do nosso ambiente lá de desenvolvimento, acabam até se desenvolvendo mais ainda, né? Só que essa base ela é importante. Sem né? dúvida. Essa sem base de inquietude, Pra né? tudo, De querer né? buscar o porquê, eu acho que isso começa ali com esses aprendizados que na base técnica. Nós vamos voltar em seguidinha para falar mais sobre formação e perfil do profissional para a área de automação e indústria 4.0, inteligência artificial. O programa Rumo já retorna, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região, num oferecimento Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386 em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Quer fazer uma graduação presencial na Univates? Escolha o curso e inscreva-se agora em univates.br/vestibular. Do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos, produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Tomasi Logística, acesse o nosso Instagram, @TomasiLogística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Esse é o Rumo Futuro da Mão de Obra na região, aqui pela 102.9. Você também nos acompanha pela internet no grupo aora.net.br, no YouTube do Aora TV. Vai lá, curta, compartilhe e participe das nossas programações. Inclusive as outras edições do Rumo também estão todas lá no Aora TV, no YouTube. Nosso programa de hoje debate a automação e novos processos industriais, juntamente com a empregabilidade. Nossos convidados é o sócio fundador da STW Automação, empresa referência nacional em soluções industriais, Júnior Susbach, e também o instrutor do Senai Vale do Taquari, especialista em automação industrial e formação técnica voltada à indústria 4.0, Antônio Marcos da Silva. Neste segundo bloco, penso que a temática vai um pouquinho naquilo que nós iniciamos, que é justamente falar sobre a formação e qualificação profissional, ainda mais quando nós pensamos em um perfil deste trabalhador, porque cada vez mais nós vemos que a indústria, principalmente, nos diz que é necessário qualificação da mão de obra. Algumas indústrias que têm uma operação voltada a atividades mais operacionais fazem a própria formação do seu trabalhador, mas nas áreas de tecnologia e automação a história é diferente. É um pouquinho diferente. É bem diferente, Júnior. Por que é diferente? Eu acho que tem um requisito principal na área de tecnologia: vontade. Eu não sei se o Antônio concorda. Eu concordo, sim, Júnior, e é aquele cara inquieto, né, o profissional da área de automação, da área Esse é o perfil industrial. Não pode parar. É aquele aluno, assim, ele é até meio agitado demais, tu tem que pedir para ele desacelerar um pouco, né, de tanto que ele quer buscar melhorar, evoluir, e eu acho que esse perfil aí é um perfil muito legal pra gente treinar, né. Ele é quase o TDAH, né? Isso aí. Tá na moda falar ainda. Tá na moda. Isso aí. Mas é impressionante, assim, realmente como isso faz a diferença, né?
técnico ali que é o inquieto mesmo, né? Ele vai querer buscar uma solução e isso é o que é o motivador dele. A gente comentou antes, né, sobre a questão do turnover, né? Então, qual que é a rotatividade, né, dessas pessoas? Não está nem ligado muito à questão financeira, né? É de tu tirar ele da zona de conforto, é de ele poder, todo dia ele tá fazendo alguma coisa diferente. E a gente tenta manter exatamente esse ambiente, né? Quando a gente consegue proporcionar isso para as pessoas que estão lá na empresa, eu acho que esse é o principal motivador. E vocês têm muita rotatividade? Não, a gente tem em algumas áreas, né, por exemplo, montagem, que são profissionais que às vezes vêm para Lajeado, também vêm de outros municípios, né? E aí tem uma competitividade também com o setor de manutenção, por exemplo, né, que vai absorver essa mão de obra. Mas na parte de desenvolvimento, na questão de software, não há uma rotatividade tão alta, justamente porque a gente tenta manter esse profissional ali inquieto, buscando novas soluções, né? Então acho que isso é uma vantagem que a gente tem para oferecer, né? Justamente proporcionar, porque nós, né, a STW, ela sempre vai buscar algo de inovação, a gente está justamente na vanguarda, a gente tem oferecido soluções diferentes do mercado. Então, e eu acho que isso é uma coisa que acaba cativando, acaba trazendo, né, essas pessoas e a liberdade com que elas têm para usar o conhecimento que elas possuem. Porque isso é exclusivo de cada um. Né, a inteligência que cada um tem, desde a formação, enfim, mas tu poder aplicar e ter a liberdade de aplicar, eu acho que isso faz a diferença quando a tomada de decisão é escolher entre uma empresa ou outra empresa, né? Tu ter essa liberdade dentro para poder criar. Antônio, com esse perfil, vamos lá, o perfil de quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com desenvolvimento é esse. Buscar um aperfeiçoamento, ser inquieto, ser curioso, não se acomodar com a rotina, é isso que está estabelecido e os estudos nos mostram que os talentos eles são movidos a desafios. Tu consegue dentro da sala de aula perceber quem realmente está num rumo, fazendo analogia ao programa, num caminho em que escolheu a profissão certa e que tem aptidão para aquilo? O cara inquieto, se eu consigo perceber, consigo perceber e assim, é nítido, tá? Quando o professor começa um curso, principalmente um curso de automação, um curso de eletroeletrônica, tu nota, aquele jovem na primeira aula já tá brilhando o olho dele, então tu já percebe, ó, esse cara aí, ele quer, ele gosta, né? Então tu começa com exercícios pequenas soluções, desafios pequenos, aquele cara, ele te entrega logo uma resposta. Ele não tem demora. alunos aqui dos 16 aos tem 17? Dos 16 aos 50. Eu tenho turmas de aprendizagem industrial, mas tenho turmas de cursos técnicos. Hoje a gente fala muito na requalificação da mão de obra, né? Exatamente. Aquele profissional que já está na indústria, só que ele precisa se atualizar. Então a gente tem várias empresas que hoje nos procuram para atualizar a própria mão de obra. Funcionários com 30 anos de empresa, a empresa confia muito naquele profissional, só pensa, olha, ele precisa se atualizar um pouco. Conversa com o Senai, que a gente está lá atendendo, a gente está personalizando muitos cursos para as empresas também, né? Então a gente tenta muitas vezes moldar um curso para aquele perfil que a empresa precisa. A gente conversa muito, faz muitas reuniões sobre isso aí, para tentar flexibilizar ao máximo o nosso plano de curso, até o momento que a gente consegue, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer também toda uma diversificação, mas quando é um curso em company, por exemplo, a gente vai lá, conversa com o cliente e tenta analisar qual é o perfil daquela profissão que o cliente precisa. E dentro desse nosso sistema de educação, a gente consegue personalizar um curso para fazer uma entrega precisa para o nosso cliente, né? Então... E há uma mudança no perfil. Bom, eu te conheço desde 2017, mais ou menos, né? Que eu estive lá para acompanhar umas aulas, para verificar a atuação e a gente transformar aquilo em reportagem. Mas vamos lá, dentro da unidade aqui são quantos anos, Antônio? Aqui em Lajeado eu vou fazer 15 anos agora em abril. 15 anos, olha, eu também. Olha só. Bom, 15 anos, nessa curva, existe uma mudança no perfil e no comportamento dos alunos? Existe, é muito perceptível isso aí. Eu tenho possibilidade de conviver com alunos que eu formei aqui quando eu cheguei em 2011, se formaram em 2013, 2 anos de curso, e a gente vem acompanhando ao longo desse período todo aqui
na instituição aqui em Lajeado, que o perfil do jovem muda muito, tá? Hoje nós temos muitos jovens aí que é esse perfil que a gente chama de nativo digital, né? É aquele jovem que tem muita facilidade de lidar com tecnologia. Porém, é aquele jovem que se tu deixar ele sem fazer, muito tempo sem fazer alguma coisa, muito parado, ele fica entediado. Isso é uma coisa boa a ser explorada, né? É o que a gente fala do cara inquieto. Então, no momento que tu consegue largar atividades e esse jovem começa a trabalhar em cima delas e ver aquilo como um desafio, eles gostam muito de desafios, né? Só que tu tem que largar o desafio na medida certa para ele. Nós temos hoje na escola que chamar a atenção desse aluno para a tecnologia. Ele tem que brilhar o olho dele quando a gente fala em tecnologia. Ele tem que achar aquele assunto atrativo. E é difícil de agradar esse jovem de hoje. Tá? E eu acredito que a indústria é a mesma forma. A indústria precisa trazer essa mão de obra, mas primeiro o nosso papel como escola é fazer o jovem gostar de tecnologia, gostar dessa área de atuação. Ele gostando, ele vai querer aprender com prazer. Ele aprendendo com prazer, ele é o profissional que a indústria tanto está buscando hoje. Olha só. E Júnior, também acompanha essa mudança no perfil dentro da empresa? Sim, é nítido. Eu compactuo muito com o que o Antônio comentou, porque a gente tem conflitos de gerações, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que... E às vezes vem da formação, vem de berço, né? Então, isso é a gente tem vários aspectos que a gente está lidando ali, né? Para poder entender. Mas eu acho que, sim, essa questão da inquietude, né? De observar a tendência de ele estar disponível a utilizar a tecnologia, ou até mesmo, né, de que aquilo faz sentido para ele, né? Porque às vezes o desinteresse ele acontece em poucos dias, né? Ele parece aquele profissional interessado, mas aí começa a desenvolver, às vezes talvez até tem uma facilidade muito grande, né, de entendimento, mas ele perde o interesse. Então isso, como é que a gente mantém o interesse nesse jovem, né, para que ele consiga... Muito também de manter manter aquilo que se diz, né, de manter os talentos, né, a dificuldade hoje em dia também de fazer com que os talentos permaneçam e vejam realmente perspectiva dentro. E de certa forma aquilo que ele sente valor, né? Então, que ele esteja entregando algo que ele tenha o reconhecimento, né? Que ele saiba que ele fez a diferença, né? Então, eu acho que isso também, quem não gosta de sentir o orgulho daquilo que construiu, né? Eu acho que esse é quem é técnico, quem é engenheiro, né? Os arquitetos também têm essa doença, né? Quase que dizer assim, da perfeição, né? O maior motivador do técnico, do engenheiro, é ver a sua obra concluída, é ver aquilo que ele conseguiu construir com as próprias mãos, com a própria inteligência, vendo isso funcionar na prática. Então, acho que isso é uma coisa que quando a gente desperta, e para mim isso foi nítido, né? Eu já fui programador, já trabalhei muito nessa área, o meu maior motivador era ver tudo aquilo que eu idealizei funcionando. Então, isso eu acho que quando a gente consegue virar essa chave, né, com as pessoas, faz total sentido, né? Eu até comparo, Júnior, como uma obra de arte, um quadro que tu tá pintando, aquela obra-prima, né? Tu só vai descansar quando tu vê aquele negócio pronto, funcionando e em uma entrega feita com qualidade, né? Esse é o perfil do técnico. Mas também eu acredito que muitas outras habilidades têm que ser desenvolvidas nesse novo perfil de mercado, né? A gente fala muito assim de hard skills, né? São competências mais técnicas, né? Mas a gente desenvolve muito nos nossos planos de cursos as soft skills também. A gente fala muito em trabalho em equipe, a gente trabalha muito o jovem assim para conseguir tomar decisões, ele conseguir analisar dados e tomar decisões, né? Então essas soft skills, elas trazem muitas vezes um pouco mais de humanidade no processo tão técnico, né? Então a gente precisa gostar de equipamento, gostar de tecnologia, e eu tenho isso comigo, tá? Eu sempre fui um cara extremamente técnico. O cara muito técnico, ele é 0 ou 1, ele é meio binário, né? Ou é ou não é com ele, né? E hoje a gente entende que o nosso mundo, o nosso coletivo, as organizações precisam de pessoas que saibam trabalhar em equipe.
Tá? Então essas soft skills também estão muito em alta hoje, e não é só aqui na região, né? Isso é no mundo todo, né? Se fala muito em desenvolver habilidades mais humanas, porque as pessoas têm que saber se relacionar. Justamente essas habilidades humanas em um cenário de inteligência artificial, né? Justamente. Que muitos dos trabalhos que a gente estamos vivendo, talvez uma das maiores revoluções do ambiente de todas as relações, mas em especial do trabalho. No momento em que se tem análise de dados cada vez mais detalhadas, possibilidades cada vez mais amplas com a inteligência artificial, o olhar humano se torna essencial, porque isso a máquina não te dá, isso ela não te entrega. Exatamente, ela vai te auxiliar a tomar algumas decisões, né? Mas a percepção, né, ainda de certo e errado, cabe ao ser humano, né? Então, eu acho que isso, quando a gente olhar sobre o aspecto, né, é dizer assim, fazer um pensamento aqui de futurologia, né, o que vai acontecer, a gente não sabe, né? A pergunta é de $1 milhão, né? Se a gente soubesse, já estaríamos desenvolvendo, né? Mas a IA ela vai auxiliar muito nisso, né? Nós aplicamos isso já no seu conceito, né? A mineralização dos dados, né? Trazer aquilo que eu tenho de forma absurda, né? De dados, informações que a gente coletou ao longo de todos os anos da internet aí, isso hoje está disponível. Então, se eu tiver a ação, né? Ter isso disponível hoje de uma forma mineralizada, né, que a gente fala de concentrar a informação, o dado que eu quero, a gente consegue tomar decisões melhores. Né? Antes do encerramento desse bloco, uma pergunta: como é que lidar com o erro da IA? Porque ela erra. Vou fazer, então, acho que essa é a nova pergunta de $1 milhão. Porque, não, se nós pegarmos... Eu tenho feito formações em IA e tenho acompanhado que, por mais que tu alimente informações nela, muitas vezes ela erra. É a que chamam de alucinação da IA. Como é que vocês fazem o processo de curadoria disso? Eu acho que isso é o trabalho do profissional mesmo, né? Se tu atribuir tudo para uma inteligência artificial, deixar com que ela tome a decisão, esses erros vão ficar cada vez mais evidentes. E talvez o melhor, o pior da IA é que ela vai aprender com esses próprios erros, né? E pode ser que ela aceite esses erros. Então, nós temos que sim ter ainda a figura da pessoa, do ser humano, para fazer esse discernimento, né? Na indústria a gente não utiliza tanto esses recursos de livre-arbítrio, né, da própria inteligência artificial. A inteligência que a gente usa, ela é ainda programada, né? Assim como é um código. É um código, né? Ela permite as falhas, mas aí entra muito a percepção de cada técnico. Vai ter que ter um profissional analista, com um amplo conhecimento, porque para poder reconhecer esse erro e não aceitá-lo, né? Assim como a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, no analista, talvez vai ser o analista da IA, né? Exatamente. Em São Paulo tem uma demanda crescente pelos engenheiros de prompt e revisores de IA, né? Então, são várias portas que se abrem. A gente fala aí, voltando ao tema, né, como que é a relação do emprego. Quantos empregos nós vamos gerar que a gente sequer sabe ainda, né? Uhum. Então, essa é óbvio que é uma tendência de utilizar a IA pela facilidade, porque ela está disponível, mas a gente não tem a dimensão total de quanto que a gente pode gerar de novos empregos, de novas oportunidades, de novas aplicações com o uso dessa IA. Então, acho que inclusive, eu estou indo agora, né, amanhã, essa semana, né, eu estou indo para os Estados Unidos para justamente para o Automation Fair para falar sobre o uso da inteligência artificial no ambiente industrial. Olha só. Né? Então, a gente tenta também trazer o que tem de inovação para usarmos nas nossas aplicações. Né? Muito bem, este é o programa Rumo, o Futuro da Mão de Obra. Nós estamos conversando com o Júnior Susba, que é um dos sócios proprietários da STW, e também com o professor do Senai, professor Antônio da Silva. Nós já voltamos com o Rumo, porque hoje o programa vai ter 4 horas. Nós já voltamos.
Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região, oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. Agradecimento aos nossos patrocinadores que acreditam neste programa, que fazem parte dessas discussões sobre o futuro da mão de obra na região. Porque quando nós falamos em dinâmicas econômicas e produtivas do Vale do Taquari, o olhar às pessoas, a qualificação é fundamental para que tenhamos sustentabilidade dos nossos negócios. O programa de hoje debate automação, novos processos industriais e empregabilidade, com o sócio fundador da STW Automação, empresa referência nacional em soluções industriais, o Júnior Susbach, e também o professor, instrutor do Senai Vale do Taquari, especialista em automação industrial e formação técnica voltada à indústria 4.0, Antônio Marcos da Silva. Bom, nós brincamos que esse programa levaria 4 horas, infelizmente nós não temos todo esse tempo, mas podemos marcar um rumo 2 automação, né, a missão, o retorno, podemos fazer inclusive outras, porque o assunto ele é muito amplo, ele aborda desde realmente da tecnologia ao perfil do profissional e as oportunidades que estão neste mercado. Cada vez mais as empresas têm investido e olhado para isso, olhado para o futuro da produção com mais tecnologia. E, Júnior, justamente esse olhar para o futuro, o trabalho na indústria 4.0, o que as empresas, aquelas empresas que buscam a STW, que buscam as soluções da STW, têm procurado? O que vocês percebem nos movimentos das indústrias parceiras? Hoje, principalmente, ajuda para produzir num mercado que não tem mais mão de obra disponível. Olha só. Então, antes a automação era talvez um luxo, né, de automatizar um processo para deixar ele mais rápido, mais ágil. Enfim, a gente já avançou muito isso nas últimas décadas, né? Mas hoje efetivamente eu manter minha produção em funcionamento devido à falta de mão de obra. Isso é uma constante, tá? Olha só. E aí dos mais diversos setores, né? O setor do tabaco, por exemplo, vem buscar em função da manipulação de fardos, né? Então, todo o recebimento de compras, por exemplo, há uma deficiência, né? E aí uma deficiência maior ainda, às vezes são safristas, né? Uhum. São funcionários que trabalham 8, 10 meses, né? Parte de intralogística, né? A movimentação de pallets, por exemplo, né? Uma outra demanda recorrente, né? Então, a gente produz os AGVs, produz os LGVs justamente porque é uma demanda que vem do mercado, de como eu vou movimentar de ponto A para o ponto B um pallet de 2 toneladas. Ok, com uma empilhadeira, com uma paleteira, isso eu não tenho profissional. Aí entra o equipamento autônomo, né? Então, a gente vê cada vez mais nesse tipo de movimentação, que é o esforço repetitivo, mas movimentações de produtos pesados, né? Que aí a gente tem soluções hoje com a própria situação da IA, né? O mapeamento e escaneamento de áreas, a movimentação desses produtos, né? Então, isso hoje é a principal demanda em função de eu não ter a mão de obra disponível hoje. Então as empresas estão investindo para suprir a carência humana. É um fator de tu produzir ou não produzir mais, né? Então é uma escolha. E como as empresas vão continuar produzindo, elas vão para a alternativa que é a robótica, que é a automação. Antônio, esse contato com as empresas, o que as empresas têm buscado em termos dos profissionais que estão nas aulas lá de automação, nas aulas de indústria 4.0, de robótica do Senai? A gente tem uma busca muito grande por profissionais, como o próprio Júnior comentou aqui, e também nós temos, o Senai tem essa missão, né, de tentar da melhor forma formar em quantidade e qualidade esse profissional. Então, um profissional hoje para trabalhar na indústria, ele precisa ter várias habilidades, principalmente o profissional que trabalha em área técnica. Ele tem que se desenvolver e, pela carência que a indústria está, ele precisa se desenvolver rápido, né? Então, a gente trabalha muito assim, Júnior e também Felipe, com parcerias, tá? Eu acho que o que mais contribui para o desenvolvimento pessoal do aluno, do ser humano, é ele ter o conteúdo sólido que nós passamos lá na escola, mas a empresa também
dar oportunidade para aquele jovem, principalmente o pessoal mais jovem que está começando uma carreira, ele conseguir colocar em prática lá, a empresa conseguir absorver essa mão de obra e entender que esse jovem, ele está começando uma carreira. Então ele precisa, o desenvolvimento dentro da empresa é fundamental para essa formação profissional dele. E como essa relação justamente dos cursos voltados ao atendimento da indústria 4.0, da automação, da IA, como que é a empregabilidade desse aluno? Nós temos, assim, várias estatísticas, né, de empregabilidade dos alunos das empresas da região e também temos os dados do Senai e RS. Então, à medida que a gente forma a mão de obra, a gente percebe que o mercado está absorvendo de forma muito rápida essa mão de obra. E essa questão também dessa formação, o que implicou para nós, né? Como essa tecnologia evolui muito rápido, o Senai teve que se adaptar muito, tá? A gente teve que mudar planos de curso, a gente tem que fazer estudos junto com clientes, com empresas, para buscar esses novos perfis de formação. Então, para nós também é um trabalho que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então, a gente pegar um curso de automação industrial, vamos pegar 10 anos atrás, o profissional que se formou naquela época, hoje, ele é um cara que está desatualizado no mercado. Tá? Então a gente precisa estar constantemente evoluindo. Tá? O Senai hoje investe muito em simuladores, em laboratórios modernos. Nós temos inclusive 2 plantas de indústria 4.0, uma nível 1 e uma nível 2, que já trazem tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então mudou o perfil do aluno, né? Um perfil diferente, esse aluno mais nativo digital. Nós temos que atrair esse jovem para dentro da indústria, então para isso nós temos que trazer alternativas de resgatar essa vontade dele de trabalhar, e também nós precisamos entregar para ele condições de se desenvolver de uma forma com qualidade e uma forma rápida também, porque a indústria, como nós estamos comentando aqui, ela precisa para ontem esse jovem, né? Essa formação, ela precisa atender a indústria de uma forma muito rápida. Então, a modernização das nossas instalações, metodologias inovadoras, a gente busca, o Senai tem uma metodologia própria de ensino profissional e técnico, a gente tem coordenadoras pedagógicas que trabalham muito em cima dos planos de curso, podendo analisar o que nós podemos evoluir nos nossos planos de curso também. Nós temos comitês técnicos setoriais que ajudam a montar um plano de curso hoje, né? Então, são várias mãos trabalhando em prol da educação, para tentar formar com qualidade e de forma rápida esse profissional para poder ter essa absorção que a indústria precisa hoje, né? E eu acho que essa dobradinha, né, entre a empresa e o sistema S, né, ele proporciona exatamente essa velocidade, porque essa demanda que você fala, né, de se adaptar ao curso de uma forma rápida, ela vem justamente da área industrial, né? Quando a gente solicita profissionais, antes você até comentou, né, como é que é a empregabilidade disso. Uhum. Se o Antônio estiver lá, já manda para nós, né? Mais ou menos assim, né? Mas formou, assim, manda para nós. É assim. Porque a gente tem essa demanda porque a indústria nos instiga, né? Nós temos que ter soluções e cada vez mais soluções mais tecnológicas, e vai vir dessa base. Então são essas pessoas que vão desenvolver isso. Dificilmente, falando aí de 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma certa distância do primeiro mundo, né? Com a globalização, com a internet, tudo isso está de livre acesso, né? O que é lançado nos Estados Unidos, que é lançado na Europa, na China. Nós já estamos em pé de igualdade? Nós já conseguimos ter aqui o mesmo nível de desenvolvimento, porque a tecnologia hoje ela está difusa, né? Ela tá disponível para quem quiser. Então, dependendo de uma demanda que eu tenho para a indústria, nós vamos pesquisar, nós vamos atrás daquela solução e nós vamos conseguir desenvolver isso aqui. Então, e de novo, são esses profissionais, né? É a inquietude, né, desses profissionais que a gente consegue desenvolver esse tipo de aplicação. Dentro da STW hoje tem vagas em aberto? Tem. Principalmente para desenvolvimento, a área de TA e TI, né, tecnologia de automação e tecnologia da informação, né? Setor comercial, pra vocês terem uma ideia, isso tem que ser vendido, né? Quando nós encaramos um desafio, é um profissional técnico comercial que foi lá naquele cliente lá e disse, isso aqui é possível fazer. Então ele tem uma ideia, ele tem uma noção, ele traz isso para a nossa engenharia e a gente acaba desenvolvendo. Então, olha só, às vezes não é somente o desenvolvedor. O vendedor não só vender, mas também estar atento às soluções que o cliente espera. Exatamente, porque
a inovação é isso, né? A gente não sabe plenamente tudo que a gente consegue construir, mas se a gente colocar várias cabeças pensando, né, naquilo que a gente consegue de repente entregar para o cliente, nós temos que vender, nós temos que convencer também aquele cliente que isso é possível. E às vezes é meio São Tomé, né? Então o pessoal precisa ver para crer. E muitos dos nossos desafios, eles são feitos dessa forma. Diz, não, se tu acha que não funciona, não nos paga. Né? Nós encaramos o desafio, nós entregamos, e até hoje todos os trabalhos que a gente encarou, a gente entregou. Olha então, só. Isso começa desde a base comercial até a entrega. E como a qualificação técnica está em alta, né? Então, pegando o gancho do Júnior aqui, até o vendedor, que tem que ser um cara ali com técnicas de vendas, ele tem que ter uma formação técnica hoje, né? Ele é o primeiro cara que vai enxergar lá uma solução e vai propor. Ele tem que conhecer o produto, o DNA da empresa que ele está, saber exatamente a entrega, o tipo de material, para poder chegar lá na indústria, lá no cliente e ver, olha, tu precisa aqui de uma esteira que vai identificar determinados produtos e separar o que tu precisa, por exemplo. Exatamente. E de novo, os melhores vendedores que nós temos lá, eles vieram da área técnica. Eles já foram programadores, eles já foram instaladores, então eles vieram dessa base e com conhecimento de causa. Então isso transmite uma credibilidade quando você está negociando. Então, para tu ver que são todas as áreas, é uma venda extremamente técnica, né? Então, tu passar essa confiança, essa credibilidade do que o que a gente está imaginando em primeiro momento é possível de implementação, eu acho que essa é a primeira relação de confiança que a gente tem com o cliente, parte nessa negociação. Bom, senhores, nós temos que encaminhar ao final. Antes, uma pergunta e uma resposta rápida em 2, 3 frases. Qual mensagem, Júnior, tu deixaria para as famílias, para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho ou que estão olhando para outras possibilidades de carreira diante desse novo cenário da automação, da inteligência artificial dentro da indústria? Não tenho medo da tecnologia. Né? Ela vai continuar aí e ela vai proporcionar o crescimento e o desenvolvimento social das famílias, das pessoas do nosso vale, e trabalhem com essa inquietude do seu filho, do seu jovem, né, para que ele consiga aplicar isso. Tá? Porque eu acho que isso é o grande o norte que a gente estava conversando sobre isso. Né? Diferentes pessoas geram diferentes profissionais. A gente não quer os robôs, todos eles iguais, pensando a mesma coisa. A gente quer que aquela habilidade que ele tem seja desenvolvido. Olha só, importante reconhecer também. Eu acho que uma das grandes questões, um parênteses, é fazer com que a família e o jovem, principalmente, conheça as suas aptidões. Porque isso vai além da ideia de dom. Dom é algo que eu não consigo, né, por mais que pessoas acreditam, ele tem dom para jogar futebol. Não, tem treino também, tem um monte de outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Professor Antônio, para ti, que mensagem deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, para os jovens, para os familiares que estão pensando no futuro, inclusive dos seus filhos, e como que eles podem contribuir nisso? Uma frase que eu sempre escutei dos meus professores e do meu pai. Nunca pare de estudar. Tá? Eu acho que essa é a chave para o futuro. Foi para mim e eu acredito que daqui para frente continua sendo. Porque um profissional de automação que a gente está debatendo hoje aqui, ele é um cara inquieto, como a gente tocou na tecla várias vezes aqui. É um cara que tem que estar sempre se desenvolvendo. O profissional que ficar desatualizado no mercado, ele é igual um celular que não consegue mais ter tecnologia suficiente para se comunicar. Então, a atualização tecnológica ela é muito importante e, para isso, a gente fica sempre buscando qualificação. Eu sempre brinco, assim, uma brincadeira é a maldição da automação, né? Maldição da automação, tu é um profissional que tu nunca vai poder parar de estudar. Então, quando tu assume ou tu busca essa profissão, isso é certo. Tu nunca vai parar de estudar, nunca vai parar de se qualificar. Todo bom profissional, eu acredito que... Com certeza. Esse desenvolvimento pessoal, eu acho que é isso aí que vai motivar cada vez mais os nossos jovens a buscarem a automação e também poderem aí atender essas demandas que a nossa indústria aqui tá nos pedindo, né? Professor Antônio, que satisfação. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o instrutor do Senai, especialista em automação industrial e formação técnica, Antônio Marcos da Silva. Obrigado mesmo. Eu que agradeço poder participar aqui nesse grande debate nosso aqui. Muito prazeroso para nós. Também aqui o sócio fundador da STW Automação, Júnior Susbach. Muito obrigado pela presença e foi um bate-papo, gostei muito. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço e assim que nós estivermos inaugurados lá, né, a nossa nova sede, talvez a gente possa fazer de lá um evento desses. Eu acho que seria... Aceitamos. Vamos lá, Vamos fazer. Mostrar, de novo, aquilo que a gente faz aqui, o que a gente faz de tecnologia. Às vezes a gente vai tão longe, né, visitar para conhecer, e isso é feito aqui. Então, às vezes a gente precisa mostrar efetivamente o que as pessoas daqui já conseguem fazer e a capacidade que cada um tem para fazer isso aqui. Também agradecemos os nossos patrocinadores, a Cascalheira Stone Garden, no Colégio Evangélico Alberto Torres, a Cooperativa de Crédito Sicredi, a Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Tomasi Logística. Este foi o Rumo desta semana, voltamos na próxima semana, um grande abraço, até lá.